Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da Academia de Estudos Exológicos. Hoje mais uma live, segunda-feira, hoje nós falando aí sobre mais um tema aí que nós estamos tratando toda segunda-feira, que está relacionado a você aprender, né, um pouco mais sobre tudo aquilo que a gente tem passado de ensinamento dentro dos conhecimentos aí que são ditos perante a sociedade aí, dentro das religiões, dentro dos costumes, dentro das formas de ensinamento que a gente tem aí de modo geral dentro da sociedade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o povo hebreu. Nosso convidado, o professor André Marcelino, já está aqui nos bastidores. Boa noite, professor André, tudo bem? Seja muito bem-vindo para falar um pouco aí sobre os hebreus. Seja bem-vindo, meu querido. Acho que o André não está nos ouvindo lá. André? André? Vamos lá, vamos aguardar o professor André entrar aí. André, a hora que você estiver, dá um aí. Estou te ouvindo. Tudo bem? Alô? Está me ouvindo aí? Oi, André, contigo. André, contigo. Pode falar agora? Pode falar. Fique à vontade. Boa noite a todos os nossos espectadores. Me honra a diferença. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a cultura judaica, né? Os cristãos, como ele surgiu, essa parte do judaísmo, por que essas guerras tão grande lá na parte de Israel, né? Por que ela nunca acaba, né? Se trata aqui sobre a cultura deles, né? A sociedade, como eles vivem, como eles fazem, e a evolução da Bíblia, como chegou até nós, através do bastante coisa legal para trazer. Oi? Continua aqui? O André, eu acho que não vai dar para a gente fazer, não tem conexão. Lá, pessoal, o André lá está com problema na conexão dele lá, não está dando certo a conexão. Oi, agora estou te vendo aqui. Eu vou pedir para ele entrar pelo celular. Tenta entrar por aqui pelo celular. André, tenta entrar pelo celular. Entra pelo celular. Viu? Mas não tá. O pessoal não está ouvindo, ninguém está ouvindo. A tua voz não está chegando até aqui. Você vai entrar ou eu vou entrar pelo celular? Não, você entra no link aí que eu te mandei no celular. Pelo celular. Testamos agora há pouco, o pessoal estava tudo ok. E de repente aí deu essa sala. Isso acontece quando é ao vivo, né? Uhum. Entra no link que eu te mandei no celular aí. Clica pelo celular, que acho que vai ser mais fácil. Eu não sei se o André está me ouvindo, gente. Mas a princípio aqui eu não estou ouvindo o André. Estou te ouvindo sim, eu vou desligar aqui o computador.
Oi, André. Oi, André, tá me ouvindo? Oi, sim, estou te ouvindo aqui perfeitamente, sim. Agora beleza. Eu só preciso... você tem que fazer o seguinte. Você tem um fone de ouvido aí? Não, aqui não. Fone de ouvido aqui não. Então baixa um pouco aí o som do teu celular. Quer que eu saia do PC aqui? E fico só no celular? Desliga o PC? Baixa o áudio... baixa um dos volumes aí do PC ou do celular. Melhorou agora? Melhorou? Deixa eu ver quando eu falo. Melhorou. Tá, faz o seguinte, sai aí do PC. Tá ok. Pronto, já saí. Beleza. Então vamos por aqui, né? Eu acho que agora vai dar certinho. Acho que não tem como eu deitar o celular não, né? Que a tela aqui para mim tá bem pequena. Não, mas tá bom aí, do jeito que tá. Ô, André, então vai fazer o seguinte, deixa eu controlar aqui o teu áudio aqui, tá? Eu quero que você fale um pouco aí sobre o teu trabalho, sobre a tua profissão. Você é professor de hebraico, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, juntamente com o pastor Virgil, né? Contasse um pouco da tua história frente a essa caminhada dentro do hebraico, que é bastante importante, né? Para quem não sabe, o professor André, ele é professor de hebraico, intérprete de várias línguas, então eu queria que ele falasse um pouquinho aqui sobre isso, tá bom? Beleza? Vou deixar eu abrir o teu microfone aqui para você falar. Pode falar. Tá ok. Então vamos lá. Eu comecei na área acadêmica já bem cedo, né? Eu comecei como cristão protestante, né? Depois eu entrei para o seminário e dentro desse seminário, estudando a Bíblia, eu estudei uma matéria chamada hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia. Então, nesse íntere, o meu professor foi o professor Eduardo Vigil, né? Então, ele me apresentou a parte da interpretação da Bíblia, como se interpretava, como conhecer os textos. E nesse íntere, então, eu comecei a estudar a homilética. A homilética é a ciência que estuda a comunicação verbal, né? Então, eu tinha que pegar um texto da Bíblia, interpretar através da hermenêutica e aplicar isso aí através da homilética. Então, eu comecei a estudar a parte do hebraico, né? Queria colocar algumas palavrinhas ali para dar um suporte melhor nas minhas pregações. Então, eu estudei o hebraico somente para aprender alguma coisa, gostei, estudei bastante ali na parte do Antigo Testamento. Depois me interessei pelo Novo Testamento, comecei a estudar, então, o grego bíblico, né, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Depois eu passei a estudar o aramaico, que era a língua de Jesus Cristo, e dentro desse ínter eu comecei, então, a estudar a crítica textual e a exegese. A crítica textual é a ciência da restauração dos textos bíblicos. Então, na verdade, você não tem mais os originais, né, que eles se perderam através dos séculos. Então, comecei a estudar essa questão da crítica textual, que existem muitos manuscritos diferentes de outros. Por que algum manuscrito diz uma coisa, outra diz outra? Então, a crítica textual trabalha nessa situação aí. E a exegese é você resgatar o texto mais próximo do que foi falado na época em que ele foi escrito. Então, eu sou especialista nessa área da questão de tradução bíblica, de exegese, de interpretação também. Isso aí já 27 anos já que eu trabalho nesse campo semântico, né? Então, o Antigo Testamento, eu sou professor de teologia do Antigo Testamento e sou professor de teologia do Novo Testamento também. Nesse ínterim recebi algumas comendas, né, vamos dizer assim,
recebi uma notificação de honra ao mérito na Câmara dos Vereadores aqui do meu bairro, Duque de Caxias. Recebi também no centro do Rio de Janeiro, já recebi várias honras de doutorado na área de hebraico, de grego. Então, eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa que fala um pouquinho do assunto, né? Talvez não tenha todas as respostas que você tenha, mas eu acho que na especialidade que eu tenho aí, acho que dá para a gente falar bastante coisa aí e tentar desmistificar a diferença de professor e de pastor, né? Porque sempre no seminário eu falo que eu sou professor e, ao mesmo tempo, eu sou pastor. E na igreja, quando eu estou pregando, eu sou pastor, mas também sou professor. Então, dentro do mundo acadêmico, eu sou o professor que pensa de uma forma, e na igreja eu penso de outra totalmente diferente, que é a parte religiosa. Então, eu tenho que fazer um balanço aí, né, para poder pegar o texto aí e tentar harmonizar ele da melhor maneira para não ter o problema de desmistificar uma verdade que já está sendo colocada aí, né? Então, é isso aí. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat aí, que eu terei um imenso prazer de responder para vocês aí. Então, é isso aí. Esse é o André da Conceição Marcelino. Perfeito, André. Perfeito. Vamos aproveitar aí e já deixar claro aí, quem tiver pergunta aí, pode escrever aí. Já sejam bem-vindos aí ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curta, compartilhe, certo? Para que você possa estar colaborando e fazendo com que o canal também cresça, tá bom? Então, eu quero agradecer aí de antemão já ao André por ter aceito o convite, por estar aqui falando hoje um pouco sobre, contando a história do povo hebreu. Bom, então vamos começar aí. Queria que você começasse contando um pouco da história, como assim aconteceu, porque a gente sabe que o povo hebreu teve toda uma história, e aqui a gente conhece geralmente são os últimos momentos, né? Que são biblicamente descritos em algumas partes da Bíblia e tudo mais. Mas é um povo que tem uma história muito, muito longa para trás, né? Uma história bastante grande, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa história lá do início até os dias atuais. E depois você passou até algumas informações para mim ali, né? Então, daí essas informações você pode ir falando também dentro da medida. Então, vou deixar agora você livre aqui, né? E quando tiver alguma pergunta aí, eu coloco na tela daí para ser perguntado, tá bom, André? Então, eu vou deixar só o teu microfone ligado aí, porque tá dando eco. Então, para evitarmos esse eco, eu monitoro por aqui, tá bom? Então, é contigo. Tá bom, vamos lá, então. O povo hebreu, ele começa lá depois da Arca de Noé, né? Então, antes de Noé ali, existia o povo da Mesopotâmia, que você conhece hoje como o pessoal lá do Iraque, do Irã, Turquia, aquela parte todinha ali. Então, quando Noé ele sai da arca, que depois Deus traz o dilúvio sobre a terra, que ele começa, então, a evolução da humanidade ali, vamos dizer assim, as tribos que agora começam a se desenvolver e a habitar sobre a terra, um dos 3 filhos deles, sendo os 2 os mais importantes que nós vamos falar sobre ele, que é Cã, Sem e Jafé. São os 3 filhos de Noé. Na verdade, os 2 principais dele, que são Sem, que vem do povo semita, tá? Que vem da palavra Sem de semita, e vem Cã, que vem do Canaã, tá bom? E são um povo aí, então, que eles se espalharam e começaram agora a montar as tribos. Ainda não é os hebreus, tá bom? Os hebreus aparecem muito mais lá na frente. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas pedras, 2 delas aqui para vocês verem, que essa aqui é uma escrita suméria, tá? É uma escrita que não existe mais, tá bom? É um tipo de idioma que, infelizmente, já se degradou com o tempo, tá bom? E eles escreviam dessa forma aqui. Tá? Eles pegavam o barro, ok?
cortava com estiletes e montava esse alfabeto que vocês estão vendo aqui. Para endurecer esse material e manter ele guardado, eles colocavam em fornos, tá? Eles cavavam um buraco, tacava fogo, colocava esse material lá dentro, que no caso é o barro, ele endurecia e ficava para a posteridade, como você está vendo aqui, tá bom? Isso aqui é uma réplica, cada quadradinho desse aqui é referente a palavras que estão escritas. Então, o linguajar começou, então, a se evoluir dessa forma aí, com um dos filhos de Noé, que nós conhecemos como Sem, tá? Que vem um povo semita, ainda não é o povo hebreu. E nós temos, então, também o povo cananita, tá? Que vem de Caná, tá? Essa é uma escrita paleohebraica. Essa daqui vem da parte de Moisés, tá? Data daí mais ou menos do 2º milênio antes de Cristo, ok? Agora, em vez do barro, nós temos agora as pedras, tá? Você vê que essa pedra aqui agora, ela já não é cuneiforme como a outra, tá? Ela já é pintada com tinta. Então, a escrita agora começa a se evoluir através dos cananitas, tá bom? Tem uma outra aqui também para você ver, ó. Muito interessante abordar isso aqui, para vocês entenderem como a evolução dos hebreus começaram, tá bom? Nesse ínter aí, então, aparece um personagem muito importante chamado Abraão, que são a junção de duas palavras hebraicas, ou aramaicas. Vamos colocar aramaico para você entender melhor que o povo hebreu só aparece depois. Ab, que quer dizer paizinho, ou pai, Irã, que quer dizer muito, pai de muitos. Então, Abraão agora, ele é separado por Deus, feito uma aliança com ele, para que a descendência dele para frente agora se torne o povo que você conhece como o povo hebreu, que vem da palavra hebraica, tá bom? Judeu de judaísmo. Nós falamos de hebreu por causa do hebraico, que é a língua nativa deles. Então agora eles começam então a se desenvolver sobre a terra, montando todas as tribos, que é a tribo de Dan, a tribo de Levi, tá? A tribo de Manassés. Então eles começam agora a se separar por tribos na Arábia, ok? Só que um ponto importante que nós temos aí, que vale a pena abordar isso aí, é a questão do povo hebreu e do povo que está lá, que nós chamamos de iraquianos, ou sumerianos, tá? Que é da parte do Iraque, da Turquia, e aquele povo todo ali. Quando Deus faz um pacto com Abraão, ele diz que ele terá um filho, que esse filho, então, se tornaria a figura da descendência dele para frente. Então, Deus faz uma aliança com ele. Só que ele já estava velho e a esposa era estéril. Então, não teria como ele ter um filho. Mas Deus promete que ele teria um filho. Nesse ínterim de uns anos se passando e nada se acontecendo, Abraão tem um filho com a empregada, tá? Que é o Ismael, que são os malaquitas, tá? E depois, então, Abraão tem um filho com a esposa Sara, que são os judeus, descendentes de Abraão, ao qual Deus fez uma aliança com ele. Quando você vê as guerras hoje em Israel, você talvez pergunte assim, poxa, mas Deus fez uma aliança com o povo hebreu, mas por que dessa guerra lá? Então, nós temos 2 pesos e 2 medidas. Nós temos a Abraão com o filho Isaac, que era o filho da promessa, era o filho dos judeus, e nós temos Ismael, que não é o filho da promessa, porque ele teve um filho com a empregada, mas ele carrega também o sangue do próprio pai. Então, agora, quem será o herdeiro da terra de Israel? Será Ismael, que são o pessoal da Mesopotâmia, ou será Isaac, que são os judeus? Então, nós temos um conflito que nós vemos até hoje lá, tá bom? Os hebreus, eles começam a aparecer no Egito, tá bom? Quando eles são levados para o Egito, à procura de trabalho, de alimentação, de sociedade, porque, na verdade, quando falamos de hebreus hoje, de judeus, nós estamos falando de deserto. E deserto, na época do povo de Abraão, ele era árido, ou seja, não tinha nada.
Não tinha plantação, mas tinha terra. Não tinha cultivo, não tinha sociedade. Você tem que entender que o povo estava se desenvolvendo, a nação estava se fazendo e estava se criando, então, um povo eleito de Deus. Então, eles vão agora ser levados para José, vendido no Egito, tá? Então, ele começa agora a trazer o povo, porque o Egito ele se tornou uma sociedade mais rápida e economicamente mais estabilizada. Então, o povo hebreu foi levado para lá como trabalho, não como trabalho escravo que você vê nos filmes de hoje. Não, não tem nada a ver isso aí. Tá? Que você vê o povo de Israel lá sendo chicoteado, o faraó mandando maltratá-los. Não, aquilo ali não tem nada a ver. O povo ali, ele foi atrás de trabalho, tá bom? Então, eles eram pagos para isso. E eu vou mostrar para vocês aqui, através de um manuscrito que eu tenho aqui, tá bom? Quando eles foram para a trabalho, então Deus agora retira todo o povo do êxodo, que na palavra êxodo, em latim, quer dizer saída. Tá? Então, ele tira agora o povo das mãos do faraó e leva eles para a terra prometida, ao qual ele tinha feito uma aliança lá com Abraão. Tá? Então, ele começa agora a levar todos os despojos, é como se ele fosse uma indenização de todo o trabalho que eles tiveram desses anos todos, e agora eles vão para a terra ao qual Deus tinha prometido para eles. Algumas pessoas na internet dizem que o êxodo nunca aconteceu. Algumas pessoas vão dizer que a história de Moisés foi fictícia, né, que o êxodo nunca aconteceu, que não existe prova cronológica contra isso. Só que, felizmente, nós temos aqui um papiro que eu vou mostrar para vocês, uma cópia, escrita em cópita, de que um copista registrou todo esse acontecimento. Ele diz aqui no manuscrito de que um Deus dos hebreus levou o gado, levou os tesouros e levou tudo o que eles tinham e deixaram o Egito sem nada. E, além disso, ele deixou a água do Nilo como sangue. Ou seja, não deixou perspectiva nenhuma para os egípcios terem condições de continuar a trajetória da vida deles. Então, aqui vocês viram aqui um papiro, tá? Ele está escrito em cópita antigo, tá bom? Aqui ele narra toda essa narrativa aí, ele é autêntico, tá bom? Já foi levado para um especialista para ver essa narrativa deles, e ali fala exatamente sobre isso. Mas alguns historiadores podem falar assim, poxa, mas será que o faraó ia deixar realmente escrever uma derrota que ele teve para um povo hebreu? Bom, você tem que entender que esses registros eram feitos na época como um registro diário. Isso era para guardar para a posteridade. Assim como um jornal que você conhece na internet ou coisa parecida desse jeito. Entendeu? Então, esse manuscrito aqui, ele é realmente autêntico e foi revelado que Moisés tirou o povo hebreu de lá. Agora, indo para a terra prometida, ao qual Deus tinha falado, ali perto da Mesopotâmia, que você conhece hoje como Iraque, eles atravessaram o Mar Vermelho, depois eles sobem para o norte ali e vão para Jerusalém. Tá bom? Então, ele se estabelece ali como um clã das, vamos dizer assim, das dinastias dele, né? Que são a tribo de Levi, a tribo de Dan, a tribo dos Gileaditas, dos Gileades, né? Então, ele se estabelece então ali como o povo hebreu. Então, o povo hebreu, ele só aparece depois da saída do povo de Israel do Egito. Dali para trás, eles não são conhecidos como o povo hebreu, tá bom? Somente depois que Deus se manifesta para falar com eles ali. E a escrita, então, começa a mudar. Eles começam agora a falar o aramaico, que era a língua nativa deles. O hebraico, que é o chamado de Lashon HaKodesh, que quer dizer a língua sagrada, ela era falada no templo. Então, eles fizeram um tabernáculo, ao qual eles adoravam a Deus, faziam seus cultos normais, como temos igrejas hoje. Então, Deus agora começa a fazer regras para que o povo agora pudesse obedecê-las. Infelizmente,
nós temos aí na internet, a Terra de Ninguém, que eles falam que Deus é um Deus ignorante, né? Que Deus é um Deus carrancudo, que Deus é um Deus maldoso que manda matar. Mas o interessante é que vemos muitas guerras, vemos muitos reis, né? Desde a época do Egito até para os dias atuais, e ninguém fala que esses reis são ruins. Ninguém fala na posteridade de que esses reis eram maus. Só fala de Deus. Mas o que é interessante é que existem leis que Deus estabeleceu e existem regras que Deus estabeleceu. Aonde? Através da Torá, tá? Que é essa daqui, que é o chamado o livro da lei, tá bom? Tem uma Torá aqui, a Torá, que ela é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Então ela estabelece, então, essas regras as quais Deus estabeleceu agora para o seu povo. E dentro dessas regras tem alguns costumes, tá? Como, por exemplo, não falar o nome de Deus, que o nome de Deus era sagrado. Então, na sinagoga, o judeu, antes dele pegar a Torá, que era o livro, ele lavava as mãos e depois ele lavava a boca. Por quê? Porque ele lavava as mãos porque ele tinha que folhear o manuscrito. Então, ele entendia que as mãos dele eram tão sujas de que para ele pegar nas folhas sagradas das Escrituras, ele tinha que estar com as mãos limpas. E ele lavava a boca, porque para falar do nome de Deus, ele tinha que estar com a boca santa, tinha que estar com a boca limpa. Então, um simbolismo ali, então ele fazia dessa forma. Então, se um sacerdote lia o texto para ele, aí depois ele pregava aqueles textos que estavam ali. As crianças, quando nasciam, tá? Elas já eram prometidas a partir de 8 anos de idade. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura dos judeus. Então, se eu quisesse casar com uma pessoa, a partir dos 8 anos, eu já escolhia que eu queria ficar com ela. Então, ia se pagando um dote até a criança ficar com 12 anos. E em Israel, hoje, uma menina, ela fazia o bar migla, com 12 anos, ela já passa de criança para adulto. Tá? E o garoto, no caso, o menino, aos 13 anos, ele faz o bar mitzvah, que a partir dos 13 anos, então, ele já se torna um adulto. Aqui no Brasil, geralmente, a partir dos 18 anos, é quando ele vai servir o exército, nas Forças Armadas. Então, a partir dos 18 anos, ele já é um adulto. Em Israel, uma menina de 12 anos já é adulta, e um menino, a partir dos 13 anos, ele é adulto. E nós temos alguns costumes que os judeus também fazem na questão da cultura dele. Como, por exemplo, nós temos o Pidyon Raben, que é o resgate da promessa. No 30º dia de nascido, a criança era levada até o sumo sacerdote, tá bom? No tabernáculo, e levantada aos céus, e era apresentada a Deus ao seu serviço. Ou seja, aquela criança estava separada para poder estar ao serviço de Deus. Então ele perguntava quem é que quer resgatar essa criança. Então os pais levantavam as mãos, colocavam uma oferta no gasofilácio, tá, que eram algumas moedas, e resgatavam a criança. Tá? Quem é cristão hoje geralmente faz essa apresentação também na igreja através do pastor. Tá? E no 7º e 8º dia de nascido, na verdade, no 8º dia de nascido, cortava-se a pele do prepúcio, que é aquela pelezinha que fica na ponta do pênis. Cortava-se ela, queimava e enterrava como um voto a Deus. Tá? Por quê? Porque no pênis é onde que sai a semente. Tá? E aonde sai a semente é onde que sai as gerações que você, então, vai começar a fazer, que são seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, e assim sucessivamente. Então, quando se cortava a pele do prepúcio, você automaticamente já estava dizendo que o seu filho ou você, no caso dos seus pais, estariam entregando você a serviço de Deus. Ou seja, você estaria agora nas mãos de Deus. Tá? Outro fato interessante que é muito bom a gente abordar também é a questão da leitura da Torá. Tá? Quando a criança começa a falar o aramaico, ela não vai para a escola judaica para aprender a Torá. Não.
ela fica estudando Deuteronômio 4:17. Shema Israel, Adonai Elohihu, Adonai Echad, que traduzindo quer dizer, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, o Senhor é um só. Então, quando falando de que Deus é único e somente a Ele recebe adoração, quando a criança coloca aquilo na mente, que só existe somente um Deus, e somente a Ele deve receber adoração, aí sim ele é levado para a sinagoga para aprender a ler a Torá. Antes disso, ela não aprende nada de cultura e nada da Torá. Ela tem que colocar na cabeça que Deus é o único Deus e somente a Ele recebe-se a adoração. Tá bom? E depois da Torá, quando os profetas foram se desenvolvendo, foram aparecendo e apresentando-se através da palavra de Deus como os mensageiros, temos então o que nós falamos de Tanar. Tá? Tanar é um acrônimo de 3 palavras, que é Torá, Nevi e Ketuvim, que é a lei, os escritos e os profetas. Tá bom? A Torá que eu mostrei para vocês aqui, tá? Ela tem somente os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela vai de Gênesis até o livro de Deuteronômio. Ok? Quando os profetas começam a aparecer agora e que se começa a se registrar as suas mensagens, então agora começa a aparecer o Tanar, tá? Que ela vai do livro de Gênesis até o livro de Malaquias, tá bom? Os judeus antigos tradicionais, eles só leem a Torá, eles não leem o Tanar, tá bom? Os judeus ortodoxos, que são judeus messiânicos, que são judeus que se migraram lá para a Europa, a partir da Ásia, que eles começam então agora a montar as sinagogas, não somente fixadas na Judéia, mas agora em outros lugares, eles começam então a estudar o Tanar aqui, tá bom? E nesse ínterim, então, aparece no 2º século, tá? Antes de Cristo, a partir do 2º século, o que vocês conhecem como Septuaginta, tá? Que é a primeira tradução do idioma hebraico para o grego, tá bom? Então, esse aqui é o Antigo Testamento, que ele vai de Gênesis até o livro de Malaquias. Então, os judeus ortodoxos agora, eles começam a levar a cultura hebraica agora para a Ásia, apresentando aos judeus o Messias, tá bom? Que nós chamamos de Yeshua HaMashiach, né? Jesus o Messias, tá bom? Então, a partir desse ínterim aqui, então, começa então a aparecer os cristãos na Idade Média, tá? A partir de Martinho Lutero, ao qual ele faz a diferença e a divisão da parte protestante e da parte tradicional também, ok? Então, o povo judeu é um povo que é um povo muito sofrido, tá? Tiveram muitas perseguições, muitas guerras, defende muito o lugar que eles estão, defendem também a palavra de Deus, mas pecam ainda por estar debaixo da lei, tá? A gente vai entrar num detalhezinho aqui que é muito importante, que a Bíblia diz que nós estamos separados da lei e nós não estamos mais presos na lei, porque Cristo nos resgatou fazendo-se maldição da lei. Então, na verdade, ele foi pregado na cruz, tá? E ele acabou com a lei. Então, nós estamos hoje livres e não estamos mais debaixo da lei. Mas, infelizmente, alguns judeus ainda acreditam que o Messias não veio e que ele virá ainda para buscar os seus. Tá? Isso aí é questão de cultura, tá bom? Então, é isso aí. Eu acho que fica aí mais para as perguntas, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente vai se desenrolando através da nossa conversa aí. Mas o básico mesmo, no ínterim, que nós temos que falar é exatamente isso aí. O povo de Israel só aparece depois de Noé, tá bom? Com Sem e Cã, que vem Cã de Canaã, e Sem que vem um povo semita ali, que eles começam então a migrar na parte da Mesopotâmia, aonde eles começam a crescer, certo? Mas só que o Egito cresce mais rápido do que eles, devido à sociedade ser um pouco mais acelerada. Então, através de José,
eles são levados para o Egito, tá bom? Eles trabalham ali, depois eles voltam agora, aí sim nós conhecemos ele como o povo hebreu, o povo de Deus. Tanto isso é claro que Deus diz assim: eu te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim, somente a mim adorarás. Se você pegar Êxodo, capítulo 20, do versículo 1, lendo os 10 mandamentos, você vai ver exatamente isso. Eu te tirei da terra do Egito. Então Deus agora começa a se manifestar como Deus dos hebreus. Então daí vem a palavra de hebraico, hebreu, hebraico, tá bom? Antes disso aí, somente o povo semita, ou o povo de Canaã, que vem de Caná, tá bom? Que fica naquela região também da Mesopotâmia aí, tá ok? Então, é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa, e se eu puder também apresentar um outro papiro que eu tenho aqui, um papiro egípcio, que eu sei que não é o tema de hoje, mas ele fala muito do Tutmoses III, tá? Que ele viu 3 luzes, tá? Num formato de um triângulo, e pediu para se fazer esse registro lá. Isso aqui é o papiro Trulli, tá? Eu já levei com uma pessoa aí, ela já atestou essas informações aqui, tá bom? E o faraó Tutmoses III pediu aos escribas para saírem e registrar aquele acontecimento. Eu sei que o canal do Kembra aqui fala muito sobre ufologia, então eu achei interessante trazer esse papiro antigo para mostrar para vocês aqui. Ele é recente agora, tá? Ele já foi descoberto já há bastante tempo, mas somente no ano passado que ele ficou visível aí através do museu, para que nós possamos entender que naquela época já existia esse tipo de registro aí, tá bom? Também é um registro hebraico, né? Na verdade, é uma língua que, aqui no caso, é o copta, que é a língua egípcia, mas faz parte também da parte de Israel ali na Mesopotâmia, né? Então, é isso aí, Kembra. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí, desenrolar da nossa conversa, a gente vai falando, mas acho que basicamente é isso aí. Tem uma pergunta aqui que acabou de chegar. Não sei se tem a ver com o que estamos falando ou não. Qual a diferença ou semelhança entre os hebreus e os judeus? Seriam os mesmos povos? Sim, são os mesmos povos, né? Porque na palavra hebreu, a gente entende muito como uma palavra hebraica, né? E judeu vem de Jerusalém. É como se eu disser para você assim, eu sou carioca do Brasil, né? Carioca porque é do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro faz parte do país que é Brasil. Então, na verdade, o povo hebreu e o povo judeu fazem parte de uma mesma denominação. Essa palavra hebreu aí, ela só aparece por causa do idioma hebraico, tá? Porque o hebraico era falado somente no templo. Então, quem é hebreu fala o hebraico dentro do templo. Então, se classificava ele como hebreu porque ele fala o hebraico, tá bom? Mas, na verdade, a língua nativa deles era o aramaico. E o judeu, porque ele é do judaísmo. Ele é da religião judaica. Ele é de Jerusalém. Então, na verdade, não tem muito problema de uma tradução para outra, não. E uma relação entre quem é hebreu e quem é judeu. É a mesma coisa aí. É só um joguinho de palavra mesmo, tá? Bacana. Interessante essa informação. Eu não sabia. Confesso que não sabia. Tudo bem. Outra coisa que eu queria perguntar. A Bíblia, de modo geral, ela traz muitas informações que estão relacionadas aos povos hebreus. Geralmente, todas essas informações elas estavam escritas em hebraico, né? Com o passar do tempo, houveram muitas falhas de interpretações dessas informações? Sim. Houve muitas falta dessas informações, mas a gente tem que deixar claro que, na verdade, uma palavra nunca ela é igual a outra no mesmo sentido, né?
Como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, hoje, nós costumamos falar assim, o meu amigo, eu não quero mais conversar com você, não, vaza daqui, vaza. Ou muitas vezes eu falo assim, mete o pé daqui. Não, o que quer dizer meter o pé? Vazar. Está vazando gás, está vazando água, meter o pé onde? Então, na verdade, eu estou dizendo assim, ó, vai embora, sai daqui. Então, quando a gente constrói um texto hebraico para uma outra língua, como foi falado aqui, da questão da Ásia Menor, que foi no caso da Septuaginta, algumas palavras ali são diferentes, como, por exemplo, assim, né, Breshit bara Elohim, et hashmai et haaret. No princípio, cria os deuses, os céus e a terra. Já no grego, já é diferente. Ele fala assim, e que fale-se poiesen. No princípio, fez. Já não é criar, já é fazer. Por quê? Porque a palavra criar no grego ali é katisis. Mas essa palavra criar, ela tem um sentido de criatura também. Então, optaram por fazer e não criar. Mas tem diferença? Sim. Quando o engenheiro vai fazer um prédio, ou ele vai fazer uma casa, ele já tem todo o material ali. A única coisa que ele vai fazer é agregar os elementos químicos, que no caso seria a pedra, a areia, o cimento, a água, e vai construir o que ele quer fazer. Agora, na questão do hebraico, quando vai criar, aí no caso Deus vai criar o cimento, vai criar a areia, vai criar a água. Ou seja, elementos que ele não tem. Então, na verdade, essas coisas pecam nas traduções. Então, infelizmente, nós temos muitas informações aí, vamos dizer assim, descontrada. Como, por exemplo, você pega lá no texto de Gênesis, a palavra ali é Breshit, que quer dizer na cabeça. Já não é princípio. A cabeça é o princípio de todas as coisas. Então, a palavra que está na Septuaginta ali é Gênesis, que vem da palavra Genal, que quer dizer início. Então, por isso que você conhece como a Bíblia como o nome de Gênesis, que na verdade não é Gênesis. Ali é princípio, na cabeça. Você pega o segundo livro da Bíblia, nós chamamos de Êxodo. Essa palavra Êxodo, ela já puxa do latim, já não é no hebraico. No hebraico já é uma outra palavra ali, que é Shemot. Shemot quer dizer os nomes. Então, infelizmente, nós temos esses trocadilhos e nós temos essas diferenças de palavras. Por exemplo, o hebraico hoje, ele é composto de 8.000 palavras, um vocabulário muito pequeno, diferente do inglês e do português, que tem muita diferença. O grego, se eu não me falha a memória, eu acho que é 12.000 ou é 16.000 palavras que nós temos ali. Então, o hebraico, como foi uma língua que estava começando, então, realmente, ela foi muito desconstruída em certos vocábulos. Ela se limitou somente naquela finalização ali de línguas e ela ficou muito obsoleta naquela parte ali. Por isso que você entende hoje, na questão da Torre de Babel, que o povo falava somente uma língua. Né? Qual era a língua que eles falavam? Era a língua de Sem, que era a língua semita, que era dos fenícios. Tá? Então, quando Deus agora eles desconstrói aquilo ali, não quer dizer que Deus botou outras línguas no mundo. Não tem nada a ver com aquilo ali. Houve algum fenômeno que eles não conseguiram se entender entre eles. Tá? Então, é bom deixar claro isso aí. Agora, na questão dos registros ali, infelizmente, por falta de algumas palavras, nós tivemos essa dificuldade de avançar com o texto para frente ali. Entendeu? Eu tive uma aula de grego agora no seminário, nós estávamos falando sobre tradução, e eu citei uma frase em inglês. Né? Se eu estivesse falando assim, olha, se eu pedisse vocês para escrever uma frase assim, God is now here, o que vocês escreveriam? Aí eles entenderam assim, olha, professor, God is now here quer dizer Deus não está em lugar nenhum, Deus não existe. Mas se eu falar para vocês separarem ali, God is now e here, aí eles vão entender que Deus está aqui agora. Então, pelo fato de nós não entendermos como foi produzido os textos antigos da época, nós pecamos
e muito nessa questão de vocalização e centralização de palavras. Infelizmente, erros humanos acontecem. Tá? A Bíblia, naquela época, até a época de Moisés, dos 10 mandamentos, é bom citar isso aqui, a tradução era oral. Era falado de boca em boca, não se escrevia nada. Depois que Moisés começou a registrar, através da língua aramaica, todos os acontecimentos que tinham. Mas, na época, era uma escrita oral. Assim como você pega o Novo Testamento, o livro de Marcos, ele escreve no ano entre 55 e 57 depois de Cristo. Se você pegar a data, vamos colocar aqui redonda, que Jesus foi crucificado no ano 32 para 57, olha quanto tempo se passou. Será que as pessoas existiam na época que Marcos começou a escrever novamente? Ou será que ele teve alguma ideia de como seria ou como aconteceu aquele assunto? Então, fica um pouco difícil e desconcertante. Nós queremos tentar equilibrar o que realmente se falava da época e o que realmente nós temos hoje. Tem muita diferença? Muita diferença. Por exemplo, o terceiro mandamento, sim, que você pega ali nos 10 mandamentos, ele fala lortitza. Lortitza, em hebraico, quer dizer não assassinar. Mas nós pegamos o texto lá, está dizendo não matarás. Mas tem diferença? Sim. Matar, você mata por defesa. Você mata uma mosca, você mata uma aranha, você mata um animal para comer, você está matando por sobrevivência. Agora, assassinar, você está tirando a vida com ímpeto. Ou seja, você está assassinando aquela pessoa, que é diferente de matar. Então, não sei o que houve, de que quando traduzimos para o nosso português, nós traduzimos como matar e não assassinar. E vê a diferença que fica ali. Fica muita diferença. Então, tentar reconstruir todo o texto, igual você falou aí, para o texto mais antigo, tentar se assimilar para o texto mais próximo agora, realmente é impossível de fazer isso aí. Não tem como mais. Porque nós não sabemos como era o pensamento da época com o pensamento de hoje. Como era a cultura de pensamento da época para a cultura de pensamento de hoje. Então, infelizmente, é um caso totalmente quase que perdido aí. Entendeu? Não tem como mais não. Pode seguir, pode seguir. Perfeito. Pessoal, quem tiver perguntas aí, pode fazer perguntas aí, pode deixar as perguntas aí, para a gente fazendo aí. Enquanto isso, quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aí participando do chat, Beto Fonseca, Solange, Silrai, José Roberto, enfim, todos que estão aí participando aí, sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, fique bem informado aí sobre as novidades. O nome desse quadro aqui é Despertar Sem Induzir. Qual o objetivo dele? É trazer entendimento, certo? Fazer para que você possa conhecer determinados assuntos de uma forma didática, de uma forma educacional, mas que não te induzam a ir para esse ou para aquele lado, seja ele religioso, seja ele político, seja ele, enfim, da forma que for. O objetivo é você entender, certo? Então, esse é o objetivo. Já trouxemos aqui, tem algumas lives aqui, já tem sobre a Igreja Anglicana, agora aqui sobre os Hebreus, temos também vários ali que falam sobre os espíritas, né, a doutrina espírita, e assim a gente vai indo aí, à medida que a gente for encontrando pessoas para vir falar sobre suas formas de pensamento, a gente vai trazendo aqui para trazer este tipo de ensinamento aí, tá bom, gente? Então, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. A princípio, André, não temos pergunta aqui. Então, vou deixar você livre para falar mais algum tema aí que você queira falar. Fique à vontade. Fique à vontade. Bom, a gente pode falar um pouquinho sobre a evolução do hebraico, né, das escrituras,
algumas palavras assim que a gente pode abordar aí, né? Pode ser. Como, por exemplo, nós temos algumas dificuldades da Bíblia, né? Porque muitas das vezes nós lemos e não conhecemos, né? Às vezes a gente tenta saber de alguma coisa e às vezes acaba embolando outra totalmente diferente, né? Então, os livros da Bíblia, né, eles não estão em ordem cronológica, tá? Se entende-se que o livro de Gênesis seria o primeiro, porque fala da criação. O livro de Êxodo, então, fala da questão da saída do povo de Israel. O livro de Levítico fala dos assuntos das leis de Deus, né? E os Deuteronômio, aonde Moisés, então, fecha o cânon ali para Israel, né? Depois desses livros aí, aparecem os livros de Josué, de Juízes. 1º e 2º Samuel, tá? Não são 2 livros ali. 1 Samuel, depois vem 2 Samuel. Na verdade, são livros únicos, assim como o livro de Reis também. Não existe 1 Reis e 2 Reis, tá? São tudo junto ali, tá bom? Nós temos livros chamados poéticos, nós temos livros dos profetas maiores, como Isaías, Jeremias, tá? Livros de cantares, nós temos os provérbios, os salmos, que são chamados de Terrilim, e são livros que foram registrados e contados as histórias. Geralmente, os livros ali só levam o nome dos autores, mas não quer dizer que foram eles que escreveram, tá bom? Deixar isso claro. Como, por exemplo, você lê o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, se atribui que foi Moisés que escreveu ali, os 5 primeiros livros. Eu creio, e temos provas concretas do que isso, de que foi mais de um autor e não foi totalmente Moisés. Tá bom? Se você pegar o capítulo de número 1 de Gênesis, ele começa então a falar da criação, começa a descrever ali como Deus vai fazer as coisas. E no finalzinho do capítulo 1, ele diz assim: e Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Então termina aquele capítulo. Quando ele começa no capítulo de número 2, que ele vai contar a história de Adão, ele diz que o homem andava só, pois não lhe havia uma adjuntora, uma pessoa junto a ele. Aí você fala assim, poxa, mas você acabou de dizer que Adão tinha uma mulher, e agora no capítulo 2 ele está dizendo que ele não tinha. Então isso descreve exatamente que foi uma outra pessoa que escreveu aquela narrativa. No capítulo de número 2, ele começa agora a falar como ele fez a mulher, como ele fez o homem, que ele pegou elementos do barro e soprou nele o fôlego de vida. Então ele começa agora a dar detalhes. O capítulo de número 1, o autor se resumiu em dar o mais breve possível a história da criação dos céus e da terra. O outro autor se baseou mais em colocar os detalhes que o outro colega não tinha feito. Então, por isso que você vai ver aquela diferença de historicidade, tá? E os textos da Bíblia também, você pode perceber que eles não estão em ordem cronológica, tá bom? Como, por exemplo, assim, se você pegar o livro de Moisés ali, ele fala muito da história de Jó, sabia disso? Jó foi escrito mais ou menos ali entre 1460 1480 a.C., na época de Moisés. Então, dá-se a entender que o autor do livro de Jó estava presente na época de Moisés. Só que os livros, quando foram harmonizados, tá? Eles não tinham página 1, página 2, página 3 e assim sucessivamente. Eles eram escrevidos com folhas, tá? E depois eram juntados para formar um único livro. Aí é que está o pequeno detalhe. Se você não conseguir entender aquilo. Se você pegar em Deuteronômio, no capítulo de número 32, indo lá para o capítulo de número 33, você vai ver que existe uma narrativa da morte de Moisés. E que Moisés foi enterrado em tal lugar, tá? E que Moisés foi pranteado pelo povo, né? Chorando ali, lamentando a morte dele. Tantas pessoas estiveram no túmulo dele e tantas pessoas, tantos dias, prantearam a morte dele.
Aí eu te faço uma pergunta. Se Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, como é que ele sabia qual dia que ele ia morrer, quantas pessoas iam lamentar a morte dele e quantas pessoas, tantos dias, iam lamentar a morte dele? Então, você entende-se ali também que foi um outro autor que escreveu a Torá. Nós dizemos que foi Moisés, porque Moisés foi o legislador das leis de Deus. Tá? É ele que foi o precursor da Torá. Então, coloca-se ele, então, como aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que temos que entender que Moisés era legislador, ou seja, ele era o guardião da lei. Ele não era escritor, ele não era jornalista. E ele também não tinha tempo de pegar e sentar e escrever detalhe por detalhe de tudo que aconteceu nas escrituras sagradas. Não tinha como ele fazer isso. Tá bom? Uma outra coisa interessante também, que Jesus aparece no Antigo Testamento. Você sabia disso? Sim, se você não sabia, você vai saber agora. Não pense que Jesus somente esteve no Novo Testamento. Ele apareceu, sim, no Antigo Testamento, da mesma forma, da mesma idade em que ele apareceu no Novo Testamento, pregando o Evangelho às nações. Aonde se encontra isso? Em Gênesis, a partir do capítulo de número 12, 13 e 14, aonde Abraão está sentado nos carvalhais do mar ali, e ele, então, vê 3 homens vindo diante dele. E ele se ajoelha diante de um deles e diz assim: se eu achei graça aos teus olhos, que não passe de minha casa sem que lave os vossos pés, descansai-vos, comei e depois segui o seu próprio caminho. E um deles responde assim: seja feita a tua vontade. Abraão se ajoelha diante de um deles. E Jesus disse, lá no Evangelho de São João, se eu não me falha a memória, no capítulo de número 8, ele diz assim que Abraão viu os meus dias e muito se alegrou. Então, Jesus, quando aparece no cenário do Novo Testamento, a partir dos 30 anos de idade, que era a idade do ofício sacerdotal, que era a partir dos 30 anos, então ele aparece para Abraão agora, fazendo uma aliança com ele, com o povo judeu, tá? Que seria, então, manifestado lá na frente, quando ele morre pelos pecados deles ali. Entendeu? E acho que eu posso falar mais um pouquinho também sobre a cultura judaica aí, para vocês entenderem alguma coisa sobre a ramificação dos árabes também. O judeu... Pode sim. E daí tem uma perguntinha aqui, daí depois que você terminar, daí eu já te dei uma pergunta aqui, tá bom? Pode falar, pode falar. Pode continuar. Você falou que tinha uma perguntinha para fazer aí. Quer fazer? Então vamos lá. Pode fazer. Professor André, qual a importância dos livros apócrifos? Como exemplo, o livro de Enoque, de Ezequiel, e por que foram tirados da Bíblia? Completando aqui, esses livros interessam muito para nós ufólogos, pelo fato de revelarem assuntos de anjos caídos, nefilins, e também de contato com seres e suas naves. Perfeito. Boa pergunta mesmo. Eu tenho todos esses livros apócrifos aqui, tá? Eu tenho uma coleção de 3 volumes dele ali. Não consegui ler todos ainda, também tem uma enciclopédia aqui também de comentários dele também. Então vamos lá. Vamos seguir do pressuposto ali de que os livros sagrados, chamado de Lashon HaKodesh, que são o Antigo Testamento, que vai de Gênesis até o livro de Malaquias, esses são os livros judaicos. Tá? Deixa eu explicar isso para você entender quando os livros apócrifos foram inseridos e quando foram retirados, tá bom? Então, vamos lá. Então, na cultura judaica, foram aceitas
pelos judeus tradicionais somente a Torá, que vai de Gênesis até o livro de Deuteronômio, tá? Os judeus ortodoxos, que são aqueles que começam a pregar agora fora de Israel, eles começam a falar do livro de Gênesis até o livro de Malaquias. Esses livros apócrifos aí, eles aparecem entre os anos 150 e 200 antes de Cristo, tá? Onde ainda o cânon nem havia sido fechado ainda. O cânon só fecha um pouco mais para frente ali no Império Romano, tá bom? Então, o que acontece ali? Esses livros são importantes para nós, da posteridade? Sim. Como pastor, eu te respondo isso que sim, e como professor, eu te respondo que sim. Mas por que eles foram recusados na época? Da mesma forma que o livro de Apocalipse também quase não entrou no cânon, porque ele fala de dragão, tá? Ele fala de serpente, ele fala de um leão. Então, na cultura judaica, aquilo ali seria mais alguma coisa fictícia do que real. Então, o livro de Apocalipse quase não entrou dentro do cânon. E os livros apócrifos, se você pegar cada um deles ali, eles são a cópia exata do Antigo Testamento, com alguns elementos extras que nós colocamos ali. Na verdade, o livro da Ascensão de Abraão, que eu já li ele fala muito de naves extraterrestres que tem ali. Então, você fala na época de naves, você falar dessa questão de extraterrestres, na cultura judaica, isso não existiria. Na cultura judaica, como acontece hoje, se você chegar na igreja e falar de naves, de ET, o pessoal vai ficar escandalizado. Mas eles se esquecem de que quando falamos de extraterrestre, nós estamos falando fora da Terra. Jesus falou para os discípulos, vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Eu sou lá de cima, vocês estão aqui de baixo. Então, se eu falar para você que Jesus é um extraterrestre, eu estou dizendo que ele é fora da Terra. Mas a questão da nossa cultura hoje é o quê? Se você chegar na igreja e falar assim, ó, Jesus é um extraterrestre. Bom, o pessoal vai botar na cabeça que extraterrestre é aquele camarada verdinho, baixinho, que tem aquele olho grandão, que tem duas anteninhas. Ele não para pensar e ver que extraterrestre é uma palavra que quer dizer fora da Terra. Então, esse tipo de linguajar que eu estou falando para você aqui é a mesma coisa que aconteceu na antiguidade, quando o cânon agora começou a ser fechado. Quando foram agora selecionar 2 livros que seriam livros judaicos, livros canônicos e livros poéticos. Como eu falei para você, existe na Bíblia os livros poéticos, existem os livros de cânticos, existem os livros da lei e assim sucessivamente. Então, os apócrifos, que quer dizer escondido, que são muito bons na literatura, tanto judaica quanto cristã, mas infelizmente nós temos uma barreira, tanto do judaísmo, que só acredita na Torá, que é a lei de Moisés, quanto a parte cristã, que não acredita na ufologia. Eles colocam a ufologia como uma maldição. Que, na verdade, você tem vários textos falando de ufologia. Tem vídeos meus aqui também, do pastor Vigil, falando sobre esse assunto. Tá? Aquela nave que aparece ali para o povo hebreu, em forma de charuto, nós falamos hoje como um charuto, ali era uma nave. Que de dia ela dava sombra para o povo e à noite ela acendia as luzes para que eles não pudessem ficar na escuridão. Então, você encontrar dentro do texto hebraico essa questão de naves extraterrestres, você não vai ver. Assim como nos livros apócrifos, que nós temos muitos comentários interessantes ali, como a questão de Enoque, que foi falado aí, que Enoque foi levado ao céu no redemoinho. Nós estamos falando exatamente da velocidade da nave, quando ela faz aquela subida da parte mecânica dela rodando ali. Então, nós temos muitos elementos. Eu tenho aqui um manuscrito, que felizmente eu não sei onde é que está aqui, mas numa próxima oportunidade eu mostro para vocês. No livro de Êxodo, no capítulo de número 20, o copista fez questão de botar 2 formas triangulares, uma do lado da outra, escrevendo. Em vez de ele escrever reto, ele começou a desenhar. Ele botou
duas naves, uma do lado da outra, em forma de um triângulo, e botou umas ondas desenhadas e escritas embaixo. Ele estava dizendo que existia duas naves ali que abriu o Mar Vermelho, cada uma fazendo uma barreira, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e as águas, no caso ali do Mar Vermelho, foram separadas. Então, a questão dos livros apócrifos, que nós falamos de escondidos, não ter entrado dentro da cultura, infelizmente, na reunião que fizeram para fazer o cânon, não entraram como os livros inspirados por Deus. Mas o que é inspiração? Inspiração não é a leitura. Inspiração é a vocalização. Como eu falei que antes de Moisés, o texto era vocalizado. Alguém falava e era transmitido de geração em geração. Alguém inventou de pegar isso, escrever e registrar. Então, quando os livros apócrifos aparecem aí antes de Cristo e o cânon começou a ser fechado depois de Cristo, aí então houve essa necessidade de não querer colocar eles. Entendeu? É por causa dessa questão, dessas histórias que nós encontramos nos livros ali, e devido à ignorância de muitos ali, eles ficaram perdidos. Entendeu? Mas são livros muito bons, tá? Se você pegar ali o Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão e Eva, a Ascensão de Moisés, nós vemos coisas que foram colocadas ali que, devido à tradição, não foram expelidos dentro do texto, dentro da Bíblia. Então, eu sempre uso os livros apócrifos como um comentário extra de que eu não tenho nas Escrituras, mas algum detalhe que eu queira pegar ali. Entendeu? Mas, infelizmente, hoje a sociedade que nós vivemos rejeita totalmente os livros apócrifos. Eles falam tanto da Igreja Católica, olha que coisa interessante. Nós estou falando da questão de cristãos agora, tá? Não estou falando nós pejorativo, não. Ok? Nós falamos que a Igreja Católica mudou tanto o texto da Bíblia que o primeiro camarada que traduziu do latim para o português foi um padre João Ferreira de Almeida. Olha a ignorância nossa. Nós acreditamos que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e inspirada só porque um padre da Igreja Católica traduziu do hebraico, do grego e do latim e trouxe a Bíblia que nós temos hoje como Bíblia traduzida para o português. Mas rejeitamos os livros apócrifos que também foram traduzidos para o nosso português. Ou seja, no mesmo momento nós falamos que a Igreja Católica ela está errada e nós aceitamos como palavra de Deus exatamente o que eles separaram para a gente. Olha, vocês vão ler de Gênesis até o livro de Apocalipse, é isso aqui que interessa. O que não interessa mais, que chamados livros apócrifos, aqueles ali estão fora. Esses aí você não aceita. Então, na verdade, nós estamos falando da questão de ignorância. Tá? Eu, como um professor de teologia e como pastor, eu aceito sim os livros apócrifos e já me ajudarem muito. Mas, é como eu falei aí, infelizmente a sociedade, a ignorância de não querer reconhecer que os livros apócrifos têm tanta importância quanto o texto antigo. Por quê? Porque se eles não tivessem tanta importância, agora eu vou falar como um pastor, como religioso, se os livros apócrifos não tivessem tanta importância na sua historicidade, eu garanto para você que Deus nunca deixaria eles serem preservados. Se eles foram preservados, então ele tem importância sim dentro de nossas vidas. Quem aceita, fica bem. Quem não aceita, infelizmente, está trazendo mais a parte religiosa do que a parte intelectual. E é um peso com duas medidas. Ou você equilibra ele, ou deixa uma falar mais do que a outra. Bom? Espero ter respondido sua pergunta aí. E me perdoa se eu falei muito, mas na verdade eu gosto de dar bastante detalhe assim, o pessoal pegar bem direitinho aí. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta aí. Perfeito, legal. Perfeito, legal. Bom, pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí, por favor. Já estamos a 1h10 já de live. Você falou que ia falar um pouquinho sobre a cultura, né? Então daí nós fechamos aqui, daí terminando a
a apresentação sobre cultura, daí já passamos para finalização dessa live. Deixa eu só responder aqui, fazer a colocação aqui. Obrigado pela explicação, porque eu acho que eles são tão importância em nossa existência. É contigo. Tá bom, então vamos lá. Existe muita cultura dos judeus aí, que, por exemplo, assim, os judeus não comem carne de porco, né? Não comem carne vermelha, que Daniel não quis comer do manjar do rei, porque era comida oferecida aos deuses. Não tem nada a ver. Qual é a cultura do judeu? A cultura do judeu hoje, ele come muitas ervas. A cultura judaica hoje, ela se baseia muito em trigo, né, que são pão, são bolos, são tipos de alimentos que ricos em proteínas, como ameixa, né? E eles têm um padrão de vida totalmente diferente do nosso. Como, por exemplo, assim, o sol, ele se põe às 18 horas lá em Israel. Às 19 horas você não vê mais ninguém na rua. Às 19 horas já estão dormindo, que para ele já é uma madrugada, já é uma noite. Entendeu? A questão de comida também, no deserto a comida é muito escassa. Então, se você for na casa de um judeu, ele coloca a comida em cima da mesa. Claro que hoje nós temos aquela modernidade. Nós temos mesa, temos talheres, mas na época deles não, era um bandejão que eles colocavam ali. Então o anfitrião pegava a comida, comia, e então o convidado fazia a mesma coisa. Quando acabava, que o convidado ia embora, olha que coisa interessante aí. O convidado pegava o lenço que ele secava e limpava a boca, ele andava pelo meio da casa e escondia aquele lenço que ele acabou de limpar a boca. Então ele se despedia dos anfitriões e ia embora. Qual era o papel agora dos anfitriões? É correr a casa para saber aonde ele tinha guardado aquele lenço. Qual o significado daquilo? De que se a pessoa achasse aquele lenço ou aquele pano que ele limpou a boca, simbolizava que ele foi muito bem recebido, que ele gostou de estar presente com aquela família e de que gostaria de voltar algumas vezes ali. E o que tem essa relação com Jesus Cristo ali? Quando Jesus foi levado ao túmulo já morto, né, que foram falados isso para os discípulos, 2 personagens correram ali. O primeiro dele foi João e logo atrás veio Pedro. Tá? Pedro correu bem menos. Dá-se a entender que ele teria uma idade mais avançada do que João. João já era um pouco mais novo. Quando Pedro chegou no túmulo, Pedro ficou do lado de fora. João ficou do lado de fora. João chegou primeiro. Pedro era um pouco mais de idade, então chegou depois. Só que João não entrou. Se você pegar o texto bíblico lá, no Evangelho de São João, você vai ver que Pedro entrou e começou a procurar o lenço, que era exatamente a cultura deles agora, de saber se Jesus esteve presente conosco e que se ele estaria orgulhoso de voltar novamente. Então, Pedro, o texto diz que Pedro, não vendo o lenço, mas vendo o lençol, começou agora a procurar e achou o lenço. Isso quer dizer que Jesus, ele ficou orgulhoso de querer estar entre nós e que voltaria mais uma vez para buscar os seus. Então, isso aí é um pouquinho da cultura judaica. E existe muito mais coisas aí também, né? Mas aí, no caso, a gente tinha que separar as festas. Dia 15 agora de setembro passado foi o Shana Tová, porque nós temos a diferença de 6 horas. Tá? Por exemplo, já são 22h17, lá em Israel já é terça-feira. Por quê? Porque eles se baseiam pelo calendário solar. Então, como eu falei, às 18 horas lá de Israel, já é noite. Então, já virou o dia para eles. O nosso dia é baseado pelo calendário romano, que é o calendário lunar. Então, somente à meia-noite que vai chegar terça-feira. Então, nós temos essa diferença de 6 horas aí. Então, o Shana Tová Metuká, que é o Ano Novo Doce, foi realizado agora no dia 15 de setembro.
15, 16 e 17 de setembro. Então, eles já estão comemorando já o ano 5.476. Tá? Nosso ano novo, que é o ciclo agora que se fechou e vai começar outro, só aparece no mês de dezembro, porque nós nos baseamos pelo calendário lunar, e eles se baseiam pelo calendário solar. Tá bom? E é isso aí. Espero que tenham gostado aí, e vamos que vamos. Temos uma pergunta aqui. Boa noite, tudo bem? Poderia informar quais os livros que relatam as naves? E colocando aqui ainda tem: parabéns por nos representar com rico conhecimento, e parabéns e abençoado conhecimento. Conhecimento é tudo. Essas são algumas mensagens que tem aqui. Olha, os livros que falam sobre eles são vários. Eu vou te citar alguns, se o Kembra me permite no tempo aí falar algumas coisinhas sobre eles. Eu tenho aqui a Septuaginta, como já mostrei aqui para vocês aqui. Tem aqui a Septuaginta aqui que eu mostrei para vocês. Eu vou mostrar de novo, que eu não sei se alguém chegou agora aí. Tá? Essa aqui é a tradução do Novo Testamento, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. E ele diz uma coisa interessante ali, que ele diz que, no princípio, fez Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus esvoaçava de um lado para o outro velozmente. Essa palavra esvoaçar quer dizer que ele circulava muito rápido de um lado para o outro. Tá? Isso está no livro de Gênesis. No livro de Gênesis também, lá na aparição de Adão, quando ele pergunta ao homem: Adão, Adão, onde é que tu estás? Ele diz assim: ouvi a tua voz e me escondi. Na verdade, o texto real ali é: eu ouvi o barulho e corri. Depois eu ouvi a tua voz me chamando, dizendo: Adão, Adão, onde é que tu estás? Então Deus descia numa nave, o texto está bem claro naquilo ali, e vinha falar com o homem. O que eu acho mais interessante, que é bom abordar aqui, que eu não somente vou falar do Antigo, mas vou falar alguma coisa também do Novo Testamento ali, é a questão dos sons. Quando Deus diz: Adão, Adão, onde é que você está? Nós vemos claramente um sistema de som, ao qual Deus, através de algum microfone ou algum alto-falante, não sabemos qual, ele agora se direciona ao homem e chama ele. Tanto é que Adão responde: eu ouvi a tua voz. Olha que coisa interessante. Vou falar de novo. Eu ouvi a sua voz. Se ele ouviu, alguém chamou sonorizadamente para ele: Adão, Adão, atenção, onde é que você está? Claro que ele não falou dessa forma, né? Eu estou dando somente uma explicada para você entender melhor. Existe alto-falante na Bíblia? Sim. Se você pegar o Apocalipse, capítulo de número 4, ele diz assim, que via um altar com 4 chifres nas 4 pontas ali. Os chifres, geralmente, eles eram feitos de carneiro, assim, curvado, igual um alto-falante. E ele diz que ouvia a voz que saía do altar dourado das 4 pontas. O altar dourado, ele está falando de uma caixa amplificadora, onde nas 4 pontas Deus falava ali através da nave. Mas onde é que eu provo que é nave? Muito simples, muito simples. Logo no capítulo de número 1, ele diz que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele ouviu nos céus uma porta que estava se abrindo e uma voz que dizia: venha para cá e eu te mostrarei as coisas que brevemente irá acontecer. Uma porta que se abriu no céu? Mas eu te pergunto, o céu tem porta? É estranho, né? E se ele viu abrindo, então é algo físico, porque leva a ele. Não, pastor, falaram para mim que o apóstolo João ele foi arrebatado no espírito. Não, senhora. Ele foi arrebatado no corpo físico mesmo. Se você pegar Apocalipse, capítulo de número 10, no verso de número 4, ele diz assim,
E eis que eu vi os 7 trovões trovejarem, e eu ia escrever, mas uma voz do céu me dizia: o que você está vendo, não escreva, mas sela com 7 selos. Ué, Espírito escreve? Eu te faço uma outra pergunta também. Onde ele arrumou papel e caneta lá em cima para escrever? Então, nós estamos falando de coisas físicas, tá? São coisas reais, são pessoas que estão no nosso meio há milhares e milhares e milhares, eu vou falar tantos milhares de anos aqui atrás que não tem nem como falar de milhares. E nós nos baseamos e nos achamos muito mais importante do que eles, e muitas das vezes queremos tirar eles do convívio que eles chegaram primeiro. Eles têm prioridade sobre a Terra e sobre nós, porque são seres superiores maiores do que nós. Eles chegaram primeiro. Eles têm uma tecnologia muito melhor do que a nossa. Eles têm uma tecnologia maior do que a nossa. Se você pegar o livro dos profetas maiores, você vai ver que um dos profetas estava cansado no meio de um caminho, e veio um anjo, pegou uma espada e acertou numa pedra. E aquela pedra começou, então, a pegar fogo como uma fornalha, e ele assou um pão ali. E eis que ele chamou o profeta e disse para ele: coma e ande. Sabe quanto tempo esse profeta andou? Ele andou 40 dias e 40 noites, com um único pedaço de pão. Interessante isso, né? Você vê ali também nas escrituras a questão de arrebatamento do espírito. O corpo físico dele sai dali. Então, existem muitos fenômenos, existem muitas coisas nas escrituras, que nós chamamos de ufológica, que muitas das vezes é como eu falei no começo da live aqui. A gente coloca muita a cabeça centralizada somente num assunto. Falou de extraterrestre, é ET de Varginha. Falou de extraterrestre, é coisa do demônio, é coisa do diabo, não presta. Não é assim que a coisa funciona. Existe o lado do mal? Sim, isso aí eu não nego que exista, não. Mas também existe o lado do bem, que o lado do bem se sobrepõe ao lado do mal. E nessa Deus tem o controle de todas as coisas e ele está acima de tudo isso aí. Então, existem vários textos aí. Tem entrevistas minhas aqui, tá, no canal do Kembla aqui. Você pode ver eu falando sobre essas naves, sobre ufologia, e dou textos ali também. Tem do pastor Eduardo Vigil também, que ele fez muitas lives aqui também. Então, você pode pegar essas lives lá e ver com mais detalhes aí, tá bom? No momento, ele me chamou para falar um pouco sobre a cultura judaica. Então, eu não separei aqui essas partes da ufologia. Eu somente dei essa parada para poder responder a sua pergunta e fiquei muito feliz de você ter feito ela, porque me demonstra que não é somente eu que sou, como é que eu vou dizer para você, que estou nesse meio, que eu tenho essa curiosidade. Então, dá para perceber também que existem outros que estão abrindo os olhos agora, estão deixando a coisa acontecer e fluir naturalmente, como tem que acontecer. Entendeu? Então, também espero que tenha respondido sua pergunta, e me desculpe se eu não botei muitos detalhes aí, né? Mas o Kembla, ele pode falar que tem vídeos meus aqui, e do pastor Eduardo também, que você pode aproveitar mais ainda aí, né? Perfeito. O Luciano diz assim, talvez o livro de Gênesis não seria uma metáfora? Não. Porque nós temos elementos muito, como é que eu vou dizer para você assim, muito construtivos para dizer que não é uma metáfora. O que você pode usar como metáfora será a linguagem que ele usa, tá? Por exemplo, assim, e Deus fez os céus e a terra, né? Em 6 dias Deus fez os céus e a terra, mas 6 dias, de segunda até sábado, aí domingo acabou tudo? Não. O dia que ele está falando ali não é um dia de propósito de 24 horas. Então, ali pode ser uma metáfora, entendeu? Que Deus se apresentou como Abraão, mas como é que Deus pode se apresentar para ele se Deus é espírito? Então, ali, o linguajar que ele está descrevendo, ele pode estar usando de uma metáfora, mas as narrativas são sinceras e são verdadeiras, sim. A metáfora pode ficar pelas palavras. Aí eu concordo com você. Mas a questão da historicidade, não.
Ali elas são verdadeiras mesmo. Entendeu? Ele complementa aqui. Talvez Adão não seria toda a humanidade ao invés de ser apenas um ser? Veja bem, essa questão de Adão aí, agora eu posso já usar o hebraico e fica melhor para você. Essa palavra aí, ela foi muito mal traduzida. Apesar que a palavra Adão e Odom, ela tem o mesmo sentido, tá? O caractere, ele pode ser A ou pode ser O. Eu não vou entrar aqui na questão de quando é que é A, quando é que é O, porque senão eu vou ter que falar de gramática de hebraico e não é o assunto aqui. Mas, na verdade, Deus pegou o barro vermelho e fez o homem, o elemento, tá? Então, dali como se ele fosse a primazia de todas as criaturas. É como se ele fosse... nós fôssemos a Xerox, a cópia dele, e ele fosse o original. Então, dali, então, que apareceu a humanidade. E é uma coisa interessante, que vamos provar que realmente o homem e a mulher, no caso de Adão e Eva, realmente existiram, porque quando Deus faz a mulher para o homem, ele apresenta a Eva para ele, depois que tirou da costela, e ele diz assim, esta sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, pois agora será chamado varão, porque do homem foi retirado. Hoje a ciência já descobriu e já atestou que os elementos compostos do ser humano estão exatamente nos ossos. Então, nós temos uma cópia, que somos nós, e nós temos o original, que no caso foi Adão ali. Então, realmente, ele existiu, porque nós fomos tirados da costela dele, e o nosso DNA está exatamente nos ossos. Não está no sangue, não está na pele, não está em nenhum outro lugar. A chave para a evolução humana veio exatamente através dos ossos, onde Deus agora começa a criar a humanidade e se reproduzir. Então, se não existisse Adão, com certeza a raça humana não existiria. Então, Adão realmente existiu, na figura de homem, é claro, tá? Mas eu não creio que não seja uma inverdade nisso aí, não. Entendeu? Gênesis realmente existiu mesmo aí, tá? Hoje falou alguma coisa aí que eu não consegui te ouvir, não. Eu acho que não saiu o som. Tá me ouvindo agora? Faz um positivo aí. Talvez quando falamos Elohim, seja deuses, e quando está escrito façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não seria toda a humanidade? Não, quando o texto diz ali, né, Elohim, na verdade ali é deuses mesmo, tá? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Presta bem atenção. Ele diz ali, façamos o homem, ele está no singular. Façamos o homem a nossa imagem, tá? Novamente ele pega o singular, a nossa, e ele coloca no plural, imagens, tá? Esses Elohims aí são os deuses. Quem são esses deuses que a gente está falando aí? São as criaturas superiores as quais Deus, então, criou antes do homem. Por isso que eu falei com você que existe a matriz, que é o homem, para o ser humano, e existe a cópia, que somos nós, vindo descendentes de Adão ali, ok? Mas antes de Adão, na verdade ali, os deuses que nós estamos falando são os seres superiores, que são as criaturas que Deus fez ali. Então, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ele não está falando da raça humana, ele está falando dos deuses dos céus, tá? E o texto continua dizendo que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então, nós temos parte dos deuses dos céus. Isso é tão verdade que se você pegar Eclesiastes, capítulo de número
12, do versículo de número 7, você vai ver que eis quando o homem morre, o corpo vai para a sepultura e o espírito retorna para Deus que o tomou. Então, na verdade, nós temos elementos dos deuses, tá? Nós não fomos criados a partir dos deuses, nós fomos criados a partir de Adão. Adão foi o registro primário, tá ok? E a partir dele veio as consequências. Tá? Você vai ler um texto lá também que Deus se irou, você também não se ira? Jesus chorou quando viu Lázaro, você também não chora? Então, na verdade, nós temos os mesmos elementos dos deuses. Mas quando o texto diz ali, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está dizendo que ele vai fazer o homem ainda. Vamos fazer o homem. Então, o homem, ele é a primazia da criatura, aos quais agora vai habitar na terra, e somos descendentes de Adão, que nós respingamos, então, através dos deuses ali. Tá bom? Espero também ter respondido a sua pergunta aí. Vamos em frente. Tem aqui uma colocação. Diz aqui a pessoa: já estive em uma dimensão ou em outro lugar. Estava fora do corpo. Eu vi voz do Eterno. É como o maior trovão que podemos ouvir preencher o céu. Silvino Benial. Eu não consegui entender muito a pergunta dele, mas acho que vou tentar explicar. Na verdade, ele fez uma colocação aqui, né? Ele disse que já esteve em uma dimensão, em outro lugar, fora do corpo, e ouviu a voz do Eterno. E aí ele diz que é como o maior trovão que podemos ouvir e preencher o céu. Sim. Nesse daí, eu peço para você procurar no YouTube, chamado Testemunho da Marta Andes, que ela dá num ratinho. Ela aconteceu a mesma coisa que isso que você está falando também aí. Entendeu? E essa questão aí que nós falamos dos livros apócrifos, de viagem no tempo, nós temos um fragmento, eu acho que eu tenho guardado aqui ainda, mas tem que procurar. Nós temos um fragmento de um papiro, tá? De viagem no tempo, aonde um dos servos de Isaías, ele sai para pegar figos na outra cidade. Como ele fica muito cansado e com fome, esses figos que ele recolheu, ele come, tá? E fala assim, olha, eu vou tirar um cochilo aqui muito rápido, eu vou resumir para você entender. Eu vou tirar um cochilo aqui muito rápido aqui e depois eu sigo minha viagem. Quando ele acorda assustado. Ele fala assim, caramba, parece que eu já dormi muito tempo e meu Senhor está me esperando. Quando ele volta para a cidade, ele não consegue reconhecer a cidade que ele estava. Ele acha estranho. Eu falei, poxa, eu só saí alguns quilômetros daqui, não é possível que mudou assim de alguns minutos que eu deitei ali para descansar. E ele vê um senhor, e ele pergunta pelo senhor dele, que no caso seria Isaías. Ele diz assim, bom, você está falando do profeta? O profeta, junto com o povo hebreu, foi levado a cativeiro. Mas falou, mas como assim? Como é que a cidade está diferente? Ele falou, olha, já se passaram 40 anos. Talvez o profeta nem vivo esteja mais. Então, essas viagens no tempo, quando falamos de tempo ali, nós temos que entender que não existe tempo. O tempo que nós temos aqui é o ciclo do Sol e da Lua, que nós dividimos ali na rotação da Terra e na transladação da Terra. A transladação da Terra, onde ela dá uma volta em si mesma, que demora 24 horas, e a rotação, que ela dá uma volta em torno do Sol, que dura 365 dias. Mas, na verdade, ela volta para o mesmo eixo, então não existe tempo. O tempo e o espaço, não existe, não acontece. Nós é que limitamos essa questão de 1 ano, 2 anos, 1 semana, alguns meses e etc. Então, o que acontece? Quando você falou que você saiu do corpo, existem vários textos que falam sobre isso. Você pode sair no corpo físico,
ou você pode sair num corpo, somente o teu espírito. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, quando há o batismo daquele camarada que veio do Egito, da rainha de Candância ali, Filipe é arrebatado no corpo. Ele vai direto para outro lugar. Existe o arrebatamento do espírito, lá no livro de Reis, capítulo 5, versículo número 2, onde aquele rei pede ao profeta para que tire a lepra dele, e ele fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E depois ele vai embora porque o profeta diz que não quer nada dele. E o servo daquele profeta vai até ele e diz assim, ó, meu senhor falou que você pode mandar prato, ouro lá que ele vai receber. E ele, escondido do senhor dele, vai lá conversar com ele e traz os despojos para ele. E ele vai se deitar, isso na madrugada. De manhã, o profeta vai até a tenda dele e diz, o que você foi fazer lá em tal lugar que você foi conversar com fulano de tal? Aí o servo dele diz assim, mas eu não tive em lugar nenhum. Mas eu não te vi lá conversando com fulano de tal, fazendo isso, dizendo aquilo. Então, na verdade, o que nós chamamos de desdobramento do espírito, como os espíritas falam, isso aí é normal. Isso é muito normal você sair disso aí. Entendeu? Ou você pode ir no corpo, ou você pode ir no espírito. E essa voz que você falou que ouviu como de um trovão, é como esses alto-falantes que eu acabei de falar para você. Ele é muito alto, porque a nave que transporta Deus, ela é muito grande. Então, é óbvio que o som tem que ser muito alto, não pode ser muito baixo. Entendeu? E parabéns aí pela experiência, porque não é qualquer um que tem o privilégio de ter uma ação dessa de Deus, não. Hein? Pode ter certeza disso. Vamos lá, mais um comentário aqui. Diversos rabinos defendem que Adão foi criado em Marte e colocado aqui, por motivos do Adamar Vermelho, para pensar. O Luciano está... Muitíssimo obrigado por esclarecer. E aqui tem mais uma colocação. A Eva da Bíblia é a Eva mitocondrial? Deixa eu ligar teu áudio. Eu não consegui entender o final. A Eva da Bíblia é? A Eva mitocondrial? Ah, sim. Ó, uma pergunta bem interessante aí. Veja bem. Quando falamos de Eva, nós temos que pegar o texto hebraico, que na verdade não é Eva, é Havá. Havá que quer dizer a vida. E é interessante essa sua pergunta, porque Eva não foi a primeira mulher de Adão. Você sabia disso? Sim. O texto bíblico diz que quando Deus vai apresentar a mulher ao homem, antes de acontecer isso, Deus traz um profundo sono sobre o homem, tá? Retira-lhe a sua costela, costura e coloca uma carne em seu lugar. Claro, ele coloca a carne e depois costura, né? E ele vai apresentar ao homem. E o homem diz, esta sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, pois ela será chamada varoa, porque do homem foi retirado. Ora, se Eva, assim como Adão, e como Deus, que tem as suas leis da natureza, tem que ser obedecido dessa forma, é interessante notar de que, quando Eva foi retirado dele, ela nasceu um bebê, como todo mundo. Teve que se esperar aquele ciclo de adulto até se apresentar ao homem. Olha que coisa interessante. Até o homem chegar e dizer assim, esta sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, pois será chamado varoa, porque do homem foi retirado. Você atentou no que eu acabei de falar para você? Esta sim, agora ficou legal. Ó, tá perfeita. Isso quer dizer que existiam outras mulheres ao qual o homem rejeitou. O texto está claro que agora sim ficou legal. Essa daí ficou bacana, porque ela foi tirada de mim. E isso acontece também lá com Abraão. Quando Jesus aparece para Abraão, junto com os 2 anjos,
um deles diz assim, olha, Sara vai ter um filho. E ela começa a rir. Mas, meu senhor, como é que eu posso ter filhos se eu já estou velha, né? Já não menstruo mais, né? E o meu marido já é velho. E ele diz assim, haverá uma coisa impossível para Deus? Olha o detalhe que ele coloca lá no livro de Gênesis. O anjo diz assim, havendo vida, voltarei aqui na primavera e você ficará grávida e Abraão será pai de uma numerosa nação. Você achou esse detalhe interessante? Havendo vida, o que é havendo vida? Ele provavelmente tirou o óvulo dela, retirou o espermatozoide de Abraão, levou-se para um laboratório. Existe esse laboratório? Sim. Porque a Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra e colocou o homem no jardim. Ele fez primeiro o homem, para depois ele fazer o jardim. Mas se ele fez o homem, por que ele não colocou na terra? Porque ele tinha que fazer o jardim primeiro. Então o homem ficou reservado num lugar apropriado para quando o jardim estivesse pronto, Deus colocasse ele lá. Então, numa tecnologia muito avançada, esse anjo pegou o óvulo dela, extraiu o espermatozoide de Abraão e implantou naquele óvulo, e havendo vida, será que dá para fazer alguma coisa aqui? Na primavera, onde se frutifica, apresentou-se então o menino a Abraão e Sara, que nós conhecemos como o Isaque, que ele que fez uma aliança com o povo hebreu, que eu contei aqui desde o começo. Se você pegar o texto bíblico lá, você não vai ver, em parte nenhuma, qualquer Bíblia, de qualquer relação, qualquer idioma, de que Abraão teve um contato sexual com Sara. Você não vai ver esse texto lá. Não vai ver, sabe por quê? Porque ele veio de um sobrenatural. Assim como Adão e Eva também. Então, na verdade, Eva não foi a primeira mulher de Adão. Coloca-se Eva porque ela é a mãe de todas as criaturas. Ela foi a principal. Então, se dá um destaque ali. É como um jornalista, né? Suponhamos aqui que você faça esse teste na sua casa. Você convida 5 pessoas, manda elas esperarem lá no portão. Você pega um prato e joga ele na parede. E você chama essas 5 pessoas para entrar dentro da sua casa e mandar elas narrarem como você quebrou esse prato. Eu garanto para você que não vai existir 2 pessoas que vão falar a mesma coisa. Uma vai dizer que você estava carregando o prato na mão, escorregou e caiu. Outra vai dizer que o prato estava em cima da mesa e o gato veio correndo porque estava com medo do cachorro e jogou no chão. Todo mundo vai dar uma narrativa diferente. Então, quando nós olhamos para as escrituras, nos textos hebraicos, nós temos que analisar de que a cultura hebraica é diferente da nossa cultura. É um texto que tem milhares e milhares de anos que foi escrito. Não foi semana passada nem mês passado, como um jornal atualizado. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta da questão da Eva, Eva não foi a primeira mulher de Adão. Houve outras. Só que essa, ele chegou e diz, esta sim é carne da minha carne. Ó, agora você acertou. Essa daí ficou bacana mesmo. Tá bom? Espero também ter respondido a sua dúvida aí. Só um complemento aqui, ele diz assim, e Lilith seria uma mulher que veio antes de Eva? Sim ou não? Na verdade, isso aí eu vou responder para você a mesma pergunta que um aluno meu fez aqui. Essa palavra Lilith é uma palavra sumeriana, ela não é judaica nem aramaica. É uma palavra suméria que significa coruja da noite ou feiticeira da noite. E a coruja, na verdade, ela é da noite, ela é noturna. Tá? Então, houve um conto apócrifo no escrito sumério que diz que ela foi esposa de Adão, que na verdade não foi. Por quê, professor André? Porque nós temos uma historicidade cultural judaica e nós temos essa mesma história cultural sumeriana, tá? Então há essa diferença aí, como eu falei da questão dos pratos. Você pode pegar um prato e quebrar ele na parede e quando o pessoal entrar, falar, dá uma narrativa desse prato aí. Cada um vai dar uma narrativa diferente, entendeu? Então, resumindo,
Lilith não é uma palavra hebraica, Lilith é uma palavra sumeriana, que vem dos sumérios, do fenício, muito antes do judaísmo, tá bom? E essa palavra Lilith quer dizer coruja da noite, ou bruxa da noite. Como se diz bruxa, né? Dá a intenção que o texto sumério está dizendo que Adão rejeitou ela. Então, na verdade, ela passou a ser uma bruxa da noite, que na verdade não é. Ali é somente um conto que alguém contou e aumentou um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Entendeu? Então, nessa questão aí do texto, não tem nada a ver com a mulher de Adão, porque ali é um conto sumério e não é um conto judaico. É uma cultura totalmente diferente da outra ali. Entendeu? É a mesma coisa que você pegar a epopeia de Gilgamesh e dizer que ela é mais antiga do que a Arca de Noé, do que o dilúvio. Sim, eu concordo com você em gênero, número e grau. Só que temos que entender que a epopeia de Gilgamesh também é um conto sumeriano. A questão do judaísmo, falando da questão do dilúvio, é que o judaísmo está contando de uma maneira e o povo sumeriano está contando de uma outra maneira a mesma narrativa. É a mesma coisa que você pegar ali o Hércules e o Sansão. São as mesmas pessoas. Tá? Hércules é filho de Zeus e Sansão ali é filho de Jeová, que na verdade ele foi escolhido para exterminar o povo filisteu. São dois personagens diferentes que dão numa mesma história. Então Lilith ali, ela é a coruja da noite, que é um conto sumério, apócrifo, que não tem nada a ver com o judaísmo e também, infelizmente, desculpa aí se eu estraguei a sua fantasia, não tem nada a ver com o judaísmo na figura da mulher de Adão. Bom, também espero ter respondido a sua pergunta aí. E agora, para encerrar, nós temos aqui, eu vou fazer as duas dentro de uma só. E as visões de Ezequiel também são esses tipos de seres? Acho que ele estava se referindo à passagem que estava sendo feita lá atrás ainda. E daí, para encerrar aqui a última pergunta agora, professor, quando será que esses povos vão chegar em um acordo e vão deixar essa guerra santa, sendo que é um grande erro fazer guerra em nome de Deus, custando a vida de muitos inocentes? Muito boa essa sua pergunta aí. Bom, na questão da primeira que falaram sobre Ezequiel, realmente Ezequiel descreve uma nave mesmo ali. Tá? Não é a minha área da questão da ufologia, tá? Eu entrei na ufologia da questão do hebraico e do grego ali, do aramaico, tá bom? Não sou especialista nessa área, mas eu prefiro que você procure o professor Eduardo Vigil, que ele tem vários vídeos aí na internet, inclusive no canal aqui do Pastor Kembra, aqui também você pode procurar aqui, que tem entrevista dele, que ele vai te dar mais detalhes do que esse que você está me perguntando aí, tá bom? Que não é a minha área, a ufologia. Mas eu tenho certeza que você vai tirar bastante dúvida com ele aí, tá bom? Bom, na questão das guerras que nós temos aí, que foi mencionado, por que não acabam essas guerras em nome de Deus? Vamos lá. Isso é uma questão de interpretação, tá bom? Questão de interpretação e de religiosidade, ok? Então vamos pegar, então, os dois lados, o judaísmo e o palestino. Deus chega para Abraão e diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mandarei ir. Então Deus agora promete uma terra para Abraão. Guarda na sua mente aí, Abraão. Só que Abraão não tem filhos, não tem descendente. E como eu acabei de falar agora, que ele estando velho e a esposa, então aquelas terras vai ficar para quem? Então Deus faz aquele milagre desse acontecimento que você viu aí e nasce a Isaac, ok? Então ele vai ser o herdeiro de Israel, ou seja, ele vai dar continuidade ali como os descendentes dos judeus. Muito bem. Só que antes de Isaac nascer, Deus promete a Abraão, eu queria contar primeiro de Isaac para você entender agora onde é que eu vou chegar. Antes de chegar a Isaac, Deus tinha prometido a ele:
Só que os anos se passaram, e não aconteceu nada. E a esposa diz assim, olha, pega a minha serva e tenha filhos com ela, tá? Você vai ter, o menino vai ter o teu sangue, é o teu filho, pronto, beleza, fechou aí. Ele vai ser o herdeiro. Então ele agora nasce. Quando nasce Isaac, que realmente é o filho da promessa ali, que é o herdeiro de Israel, ao qual Deus fez a união agora, nós temos dois povos ali. Um que é o filho da promessa e um que é o filho da madrasta. Então, Deus, o seu Abraão faz o seguinte, a esposa dele começa a reclamar agora que ele está dando muita atenção para Isaac e não para Ismael, e pede que Ismael saia da casa. Então, Abraão, monta aí vamos dizer assim, um português claro para você entender, monta uma mochila para ele com mantimentos e manda ele embora. O Ismael, o filho da empregada, junto com a empregada. E quando a empregada não tem mais nada para comer, a Bíblia diz que ela senta debaixo de uma árvore e começa a chorar, porque ela não tem mais o que dar para a criança. E Deus diz assim, olha, volte e se humilhe diante da tua serva, porque uma grande nação eu farei dele, que são os palestinos. Aí eu te faço a seguinte pergunta, quem é o herdeiro da cidade de Jerusalém? É Isaac ou é Ismael? Um é o filho de Abraão, mas o outro também é filho de Abraão. Um é o filho da promessa, mas o outro não é. Aí, o que acontece? O Isaac, ele defende o judaísmo, que é o filho da promessa. O palestino, que é Ismael, ele diz que Abraão é o pai dele, ele veio da semente dele. Então, ele que é o dono de Jerusalém. O que acontece? O palestino entra em Jerusalém e, vamos dizer assim, ele joga uma bomba lá no templo lá e mata um montão de gente. Aí o judeu fica bravo, vai lá na Palestina e vai tentar tirar satisfação com o camarada lá que matou um monte de judeu no templo. Aí o palestino fica chateado e vai querer fazer a mesma coisa. Aí fica esse jogo de empurra, de lá para cá, de cá para lá. De lá para cá, de cá para lá. Aí você fala, pô, mas como é que pode haver guerra em nome de Deus? Exatamente, entra a questão da religiosidade. Um defende em nome de Deus, porque foi prometido para ele a Terra Santa, e o outro também coloca na cabeça a mesma coisa. O problema disso tudo, meu querido, é que a religiosidade, ela mudou a cabeça do ser humano. O palestino hoje coloca, sei lá, vamos dizer aqui, um exemplo, 1 quilo de dinamite no peito. Aí o chefe dele fala assim, ó, vai lá no templo ali que está cheio de judeu lá, explode aquilo tudo lá, que Allah vai te dar 100 mulheres virgem lá no céu. O cara vai lá, explode, não sobra nada dele. Mas ele está tão religioso, que ele não põe na cabeça e fala assim, olha, por que não vai você? Por que você está mandando a mim? Já que vai ter 100 virgens no céu lá, vai você, pô, vai eu por quê? Vê como é que a religiosidade do camarada está tão alta que ele não consegue enxergar isso. Ele consegue enxergar o quê? De que em nome de Allah, ele vai matar os judeus ali, ele vai expulsar eles daquela terra que foi prometido para eles lá atrás, que ele vai ter 100 virgens nos céus ali. Então, quando você fala que ele mata em nome de Deus, nós temos que entender o seguinte, a palavra Deus, El é um título divino, não é o nome de Deus. Agora, de que Deus é esse que ele está tomando a frente? É o Deus de Israel? Ou é os deuses ao qual eles se levantaram ali? Então, quando você fez uma pergunta muito interessante, nós temos que saber que tipo de Deus é esse ao qual ele está usando o nome para fazer exatamente essa guerra aí. Entendeu? Então, nós temos esses dois lados aí. O lado de Abraão com Isaac, que é o filho da promessa, e nós temos o outro lado com o Abraão com o filho da sua serva, que é Ismael. De um lado você tem o palestino, de um outro lado você tem os muçulmanos. E aí fica nessa guerra santa aí,
exatamente porque uma pessoa, lá na antiguidade, não esperou o tempo de Deus para fazer, então, a sua ação, que era dar um descendente para ele. Ou seja, ele se apressou e acabou enrolando, vamos dizer aqui na gíria aqui do Rio de Janeiro, embolou o meio de campo todo. Por isso que está essa briga lá. Um defende e o outro quer atacar. O outro quer atacar porque quer defender e o outro quer defender porque tem direito dele. Então, essa guerra, eu garanto para você que nunca vai acabar. Até que a religiosidade fale mais baixo do que o próprio amor de Deus. O Deus verdadeiro, que é o Deus dos hebreus. Não o Deus religioso que manda matar em nome dele. Não, esse Deus religioso, ele não existe, não. Esse não é o Deus de Israel, não. Esse é o Deus dos fanáticos, tá? E também espero ter respondido sua pergunta aí. Se tiver mais alguma dúvida em relação a isso aí, você coloca no comentário que eu terei o prazer de te responder, tá bom? Perfeito, André. Então, aí, muitíssimo obrigado aí parabéns por essa incrível live. Parabéns, professor André, e também professor Dirceu, e boa noite a todos, né? Bom, o pessoal estava comentando aí no chat, agradecendo. André, eu quero te agradecer mais uma vez. Dessa vez deu certo, o mês passado não deu certo, né? O mês passado a gente tinha planejado tudo e não deu certo, mas dessa vez deu certo, foi tudo tranquilo, né? Deu um probleminha aí no início, mas aí já se ajeitou tudo e deu tudo certo. Então, quero agradecer aí você ter aceitado o convite, de ter participado aí dessa live com a gente, né? E vou deixar aí agora para você fazer as considerações finais. Bom, primeiramente, agradecer a você a deferência à minha pessoa, né? Sempre o respeito, o carinho que teve comigo aí também. Essa live já era para ter feito já há muito tempo, né? Mas eu falei com ele aqui que eu tive um problema de câmera, de microfone, eu tive que trocar. Aqueles probleminhas técnicos que nós tivemos, e também, infelizmente, parece que tivemos no começo. Então, estou falando através do celular aqui. Estou vendo minha imagem bem pequenininha, mas depois eu vejo na gravação como é que ficou. Eu agradeço a todos aí que ficaram até conosco. Outros talvez aí devem ter saído por alguma questão de horário, mas deve ver a gravação depois, né? Agradeço os elogios à minha pessoa também, muito obrigado. Obrigado a você aí pelo carinho, obrigado às pessoas pelos comentários, espero ter respondido a todos aí, e sempre pensando, né? Nunca deixando a religiosidade tomar a nossa mente. Nós somos livres em Cristo Jesus, os seres superiores são nossos irmãos em Cristo também, porque são criaturas deles, tá? E o povo merece aí o nosso carinho, o nosso amor, e que a palavra de Deus permaneça entre a gente aí. Então, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez, Kembra. Muito obrigado pelo carinho e pela deferência também. E boa noite a todos aí. Com certeza. Então, quero agradecer a cada um aí que esteve presente aí no chat, você que assistiu, você que veio assistir depois também, nosso muito obrigado. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Compartilha, curte aí a live, tá? Compartilhe com seus amigos, enfim. E se você quiser participar aí, tem superchat, super stick, valeu demais. Pode se inscrever como membro também para ajudar o canal. Enfim, gente, fique à vontade, tá bom? Então, nossa gratidão a todos que participaram, né? Mais uma vez, obrigado, André. Obrigado a cada um de vocês, gratidão. E até a próxima live. Namastê!